tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo? Falem para mim. Consegue enxergar? Sim, né? Então, olha só, gente. Vamos voltar aqui. Fazer uma revisão de alguns conceitos aqui que a gente já viu. Vamos ver, então. Vamos voltar aqui lá no modelo de solo. Tem uns vídeos bem legais que eu fiz. Já postei aí na plataforma. Para quem ainda não viu, por favor, vai lá, veja. Então tá aqui o capítulo 2, o modelo de solo. Ele é o modelo de crescimento mais básico, mais antigo. Então assim, sempre que a gente estuda a disciplina de teoria do crescimento, não tem como não estudar esse modelo de solo. Ué, apareceu duas vezes aqui. Tá, vamos voltar lá. Estão me enxergando, gente? Estão enxergando a tela? Respondam para mim. Então tá. Então o que a gente tem nesse modelo aqui? Vamos ver aqui. A gente tem inicialmente um modelo básico. O solo assume que essa economia fechada, tipo assim, Brasil. Brasil ele não tá exportando nada e ele também não está importando nada. A economia é fechada. A gente produz tudo e a gente consome tudo. Tranquilo até aqui? Esse produto nacional ele é representado por Y grande, que vai representar o nosso PIB. Tá? O PIB é tudo que é produzido dentro da fronteira nacional. Certo? Como a economia é fechada, então a gente assume que somente existem empresas nacionais, empresas brasileiras, aqui limitando-se à nossa fronteira. Não há trocas internacionais, é Brasil produzindo para ele mesmo, a gente produz e a gente consome tudo, tá? Então tá aí esse Y grande que vai representar a renda nacional, o PIB, a gente pega e converte tudo em dinheiro, em moeda local, no caso em reais. Então esse Y grande aqui ele vai ter um determinado valor em reais, tá certo? E essa renda ela é uma função única e exclusivamente de apenas dois fatores de produção. Tá? A gente sabe que existem mais. Tá? A própria terra é um fator de produção, o próprio tempo ele acaba sendo um fator de produção. Não é à toa que existe aquela premissa que fala assim, tempo é dinheiro. Um ditado popular muito antigo, e isso é verdade. Tá? A gente vê isso muito bem claro em disciplinas como microeconomia, principalmente economia industrial. Então olha só. Tomando-se como base esses dois fatores de produção que o solo falou, o capital e o trabalho, professor, mas o que é esse capital? Esse capital é o próprio dinheiro, gente. É o próprio dinheiro que você vai empregar, você vai aplicar no próprio processo produtivo, como, por exemplo, adquirindo máquinas, instalações, prédios, galpões, barracões, caminhões, tudo que é necessário para o processo produtivo, tá? Então o capital vai representar isso, vai representar essas máquinas, essas instalações, vai representar o próprio dinheiro que você tá colocando, né? Quando a gente estuda disciplinas como, por exemplo, matemática financeira ou viabilidade econômica de projetos de investimento, a gente entende que aquela variável chamada capital, aquele C maiúsculo, é o próprio dinheiro que a gente está colocando, que a gente está investindo, apostando naquele determinado negócio ali. Por exemplo, se você for montar qualquer coisa, professor, eu quero montar, sei lá, uma padaria, você vai ter que ter dinheiro, capital para você colocar no negócio, para você comprar um maquinário, as instalações que você precisa, enfim. Então esse capital, ele vai ser dinheiro, tá? Dinheiro, máquinas, enfim, tudo isso, tá? E o L maiúsculo vai ser a mão de obra, tá? Ou seja, todo mundo que está trabalhando, tá? Todo mundo que está trabalhando nessa economia, tá? Lá naquelas tabelas anteriores que a gente já viu, naqueles dados estatísticos lá para um período de 30 anos, a gente viu que na média, tanto os países ricos como os países pobres, eles trabalhavam com uma taxa de ocupação aí na casa dos 50%. Ou seja, em média, mais ou menos 50% da população a cada ano está trabalhando. Então isso é a taxa de participação da população
no trabalho, tá certo até aqui? Então, tudo isso aqui são dados agregados, é nível macroeconômico, ou seja, todas as empresas do país. Então, a gente tem que toda a renda produzida relativa à produção de todos os bens e serviços da economia vai ser uma função de todo o capital empregado em todas as empresas e também de toda a mão de obra, ou seja, de todo mundo que está trabalhando nesse país, tá certo? Esse capital está levado a um determinado fator alfa, certo? Bom, e como existem só esses dois insumos produtivos, já que o K está elevado a alfa, o L só vai estar elevado a 1 menos alfa, tá? Porque esse expoente aqui, ele tem que representar 1, tá? Ou seja, se não tivéssemos a variável trabalho aqui, significa que todo 100% de todo o dinheiro empregado no processo produtivo estaria empregado apenas em instalações, em máquinas, nessas coisas, tá? Mas não, uma parte do dinheiro que a própria renda nacional vai estar empregada em bens de capital, certo? São bens necessários ao processo produtivo, e uma outra parte desse dinheiro, tá? Vai estar empregado em L, vai estar empregado em trabalho. Qual que é a quantidade de dinheiro? A quantidade de dinheiro, por exemplo, é 100, só para que vocês entendam. 100, todo o dinheiro. Legal, 100. Então, digamos que alfa aqui represente 0,7, 70%. Significa que 70% de todo o dinheiro vai estar empregado em bens de capital. 70% de 100 vai dar quanto? Vai dar só 70, tá? Beleza. E quanto que vai estar empregado em L, então, em trabalho? É o que sobra. Se a gente tem 100, o total de 100 numa economia, e desses 100, 70% está empregado em capital, 70% de 100 vai ser 70, quanto que vai estar empregado em L? 1 menos alfa, a diferença disso, que é 0,3, que é 30. E aí assim a gente consegue equilibrar e equacionar essa equação. Todo mundo entendeu até aqui? Digam para mim, bem simples. Eu quero que vocês... Se vocês entendam, assim, eu quero que isso fique bem claro para vocês. É simples de entender, gente. Vocês têm dúvida até aqui? Claudinei, Aquileide. Tá tranquilo, né? Aqui é parafernália bem simples. Então tá. Então vamos dar sequência. Aí, olha só. Então aqui ele fala, a alfa é qualquer número entre 0 e 1. 1 vai ser o valor máximo. Porque 1, gente, 1 sempre vai representar 100% do que existe. No caso, 100% do dinheiro existente nessa economia que está sendo empregado ali em capital, né? E em trabalho também, tá? E não pode ser igual a 0. Por quê? Porque algum dinheiro existe para ser empregado. Alguma coisa vai ser empregado tanto em bens de capital como em trabalho, tá certo? A ideia aqui é maximizar essa produção. Ou seja, obter um rendimento máximo possível de cada fator, de cada um desses fatores de produção. Lá na frente, a gente vai só recapitular o que já foi visto, que essa função de produção nesse modelo de solo, ela apresenta duas premissas importantes. Uma delas é a de rendimentos constantes à escala, tá? Mas na prática a gente praticamente descarta essa hipótese. É muito difícil você dobrar duas variáveis ao mesmo tempo, tá? Duas variáveis esse modelo original, tá? Porque na verdade existem mais fatores de produção. E aí sim você vai conseguir dobrar o resultado final da economia. Mas o que a gente tem que considerar é o seguinte, a chamada de produtividade marginal do fator de produção. Ou seja, não adianta você ir colocando dinheiro, vai chegar um momento que você consegue esgotar a capacidade de produção de cada um dos fatores de produção. Então a produção ela vai ser cada vez menor, o que vai explicar o comportamento que a gente vai ver no gráfico, que faz com que a economia no longo prazo ela chegue em uma situação que Solow chamou de estado estacionário da economia. E aí, para resolver a situação, tem que colocar mais dinheiro, tem que fazer mais investimento para que a economia, então,
saia de uma possível recessão, ela continue crescendo e ela parta para um outro estágio ainda maior de crescimento, tá? Então a ideia aqui é maximizar esses dois fatores e vejam só, os rendimentos, tanto a renda oferida nessa economia, ela vem ou do trabalho, por exemplo, a pessoa que está ali trabalhando, um funcionário, um empregado numa empresa, ele está vendendo o seu tempo, ele está vendendo a sua força de trabalho. Então ele vai receber um rendimento a cada período em termos de salário. Por isso esse W aqui está sendo multiplicado por W. W pequeno, que significa salário por trabalhador. O salário médio individual de cada trabalhador nessa população, tá? E o R é multiplicado pelo K, tá? Esse R é uma renda também, esse R pequeno, significa o quê? Renda oferida de aluguéis, tá? Você pode muito bem receber essas duas, ó. De repente você é funcionário de uma empresa, então você vende o seu tempo e você recebe um salário por isso, certo? E ao mesmo tempo você tem uma sala comercial e você está recebendo um rendimento a cada período de tempo, um rendimento periódico, tá? E esse rendimento, então, nesse caso, ele está se multiplicando por K. Por que K? Porque aquela sala comercial, para você, ela é um bem de capital. Ela está gerando para você renda passiva, tá? E por que ela é um bem de capital? Porque você muito pode alugar aquela sala comercial para uma padaria, para uma barbearia, para uma sorveteria, para um salão de beleza unissex, por uma lojinha de aviamentos, alguma coisa assim, enfim, tá? É um bem de capital. Aquela sala comercial, tá? Entra no bem de capital conhecido como terra, né? Queira ou não, é um espaçozinho ali que está em cima da terra ali, e ela está gerando renda passiva, está gerando dinheiro para você. Tá certo? Até aqui tranquilo, né, gente? E aí, derivando e resumindo lá na frente, olha aqui, ó. Observe que WL, ou seja, o salário, ele vem da onde? Ele vem do trabalho, mas o R vem da onde? Vem da renda oferida pelo capital, pelos bens de capital. Isso aqui podia ser uma máquina, de repente você tem uma máquina de sorvete, você vai alugar. Isso aqui podia ser um caminhão, uma máquina tipo uma pá carregadeira, um trator, enfim, tudo é bem de capital. Então a soma desses dois vai ser igual ao quê? Vai ser igual à renda nacional, vai ser igual a Y, tá? Isto é, os pagamentos dos insumos, pagamentos aos fatores, ó, fator trabalho e fator capital. Eles exaurem totalmente o valor do produto gerado, ou seja, gente, significa que toda a renda nacional vai ser igual à soma disso mais isso. A soma de a renda nacional é o quê? Você pega tudo que você produziu e você converte em dinheiro. Vão multiplicar pelo valor de cada item. Ah, mas não vendeu tudo. Mas não importa, mas tem um valor. Por exemplo, essa mochila da minha filha aqui, ela tem um valor. Quanto que vale? Sei lá, não tenho a menor ideia quanto minha esposa pagou por isso. Sei lá, R$100. Ah, beleza, tá aqui na loja, acabou de sair da fábrica, então eu vou multiplicar por 100. Ah, esse outro brinquedo aqui, ó, quanto que custa? Sei lá, R$30, por exemplo. Ah, já saiu da fábrica e tal, foi vendido? Não, mas vamos multiplicar pelo valor. E a gente multiplica tudo isso. E ao mesmo tempo, os salários das pessoas que estão trabalhando, certo? A gente multiplica tudo, aliás. Aqui o salário, né? Também as rendas geradas aí com... o valor de tudo isso aqui está aqui em Y. No final das contas, gente, ele vai ter que se igualar isso aqui, ele vai ter que se aproximar muito desses valores aqui, ó. Os valores obtidos com o salário de todas as pessoas que estão trabalhando, tá? Mais os valores gerados, então, com as rendas auferidas pelos capitalistas, ou seja, as pessoas que tenham algum bem de capital trabalhando para ela, rendendo, remunerando aí a cada período de tempo, a cada mês, a cada... sei lá, cada safra, imagina uma fazenda que está arrendada, então isso aqui ele tende a se equiparar, a se igualar. Na prática, a gente não vai dar bem certinho, bem. Sabe por que não vai dar? Por quê? Porque tem economia informal, a chamada economia subterrânea. E os dados contabilizados lá nas contas nacionais, eles são os dados relativos apenas às pessoas que estão trabalhando de forma registrada, com carteira assinada,
aquele imóvel ali que está recebendo um aluguel, porém ele está declarado no imposto de renda, tá? Então ele não vai dar bem certinho, bem igualzinho, não, mas tende a se aproximar, tá? Vamos entender dessa maneira. É claro que tudo isso aqui é uma simplificação, tá? É só para a gente entender didaticamente como que funciona esse processo, tá? E aí a ideia do solo é entender como que se dá o processo de crescimento econômico, tá? O crescimento sustentado a um longo prazo. E para isso ele toma essas variáveis em termos, me fugiu a palavra agora, individuais. Ou seja, ele quer saber como está se comportando não a renda nacional, não o produto nacional, mas o produto por trabalhador. Então está aqui, ó, tá Y pequeno. Tá? Ele vai ser uma função do capital empregado em cada trabalhador. Então, o produto por trabalhador, frisem aí, vai ser uma função do capital empregado em cada trabalhador nessa economia. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. A gente já viu, mas só resumindo, recapitulando, essa função aqui ela não vai ter um comportamento linear, que seria uma linha reta partindo da origem. Ela vai ter esse comportamento aqui. Significa, gente, que ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das décadas, a economia cresce? Sim, ela tende a crescer. Como a gente já viu lá naquele quadro lá das estatísticas para as décadas de 60 a 90, um período de 30 anos, países ricos e países pobres, tá? Alguns países vão sucumbir, vão decrescer, tá? Mas na média a gente tem que, de um modo geral, os países crescem, a economia cresce. Isso porque é muito evidente, a própria população mundial não para de crescer, né? Vamos ver agora com essa pandemia o que vai acontecer, meu Deus, mas enfim. O que a história tem contado para a gente, tem mostrado, é que a população vai crescendo e à medida que a população vai crescendo, as necessidades de consumo por bens e serviços também acompanham esse crescimento populacional, porque afinal de contas, para uma pessoa estar viva, ela precisa consumir bens e serviços, não tem. E aí as empresas vão produzir esses bens e serviços para atender essas pessoas, esse aumento populacional. E aí as empresas vão vendendo, tá? Se elas só vão vender se elas tiverem lucro, porque afinal é isso que justifica a existência de toda e qualquer empresa. E aí as empresas vão crescendo, vão vendendo mais, vão lucrando cada vez mais, e isso vai contribuindo para o aumento da renda nacional, do produto nacional, tá? Só que ocorre o seguinte, a gente precisa falar de rendimentos marginais dos fatores de produção. Professor, mas o que é rendimento marginal? Marginal faz lembrar a margem, ou seja, aquilo que está depois do limite, que está depois da fronteira. Tá? Então você pega, por exemplo, isso aqui está todo ocupado. Nós chegamos aqui no limite, aqui na fronteira, aqui é a margem. Aqui, se você quiser ultrapassar, daqui você já ocupou toda a sua capacidade produtiva da sua fábrica. Mas você quer produzir uma unidade adicional. Ou seja, essa unidade adicional a gente chama de unidade marginal. Tá? Ou seja, cada unidade de produto ou de serviço produzida, você vai ter, digamos assim, um custo. Então imagina que nesse caso, o nosso fator de produção aqui, vamos analisar, por exemplo, o trabalhador. Até porque aqui é o produto por trabalhador, é uma função do capital por trabalhador. Vamos analisar aqui como que se comporta esse produto por trabalhador em função, por exemplo, do tempo, porque é necessário tempo para se produzir. Tá? Eu tenho um trabalhador, mas eu não vou dar tempo para ele produzir. Pronto, ele não consegue produzir. Você precisa dar tempo para ele. Opa, deixa eu voltar aqui, achei que alguém mais tinha entrado. Então, olha só. Você tem ali um espaço de tempo na sua empresa para que esse trabalhador trabalhe ali para você, produza. Se você dá 2 horas para ele trabalhar, ele vai produzir X. Se você dobrar esse período, não, eu dou 4 horas agora para você produzir. Naturalmente que ele vai dobrar a produção dele. E aí ele vai aumentando. A cada hora que você vai adicionando de trabalho, ele consegue produzir mais. Só que ele é limitado. Vai chegar um momento que, poxa, digamos que ele consegue produzir, ter um rendimento bom aí com 8 horas de serviço diário. Se você aumentar em apenas 1 hora, da 8ª para a 9ª hora de serviço para esse trabalhador, ele vai produzir mais? Vai.
só que ele não vai produzir, provavelmente não vai conseguir ter o mesmo rendimento, o mesmo retorno. Ele não vai conseguir produzir da mesma maneira que ele conseguia produzir da primeira para a segunda hora, ou talvez da quarta para a quinta, ou até mesmo da sétima para a nona hora. O rendimento dele vai decair, ou seja, esse trabalhador naquele momento ele vai custar mais caro para você. Isso significa que você precisa dar uma injeção maior de capital nesse trabalhador, colocar mais para ter um retorno igual. Ou se você colocar a mesma injeção de capital, a mesma quantidade de energia que você empregar nele, você vai ter dele conseguir extrair desse trabalhador um retorno menor. Ou seja, ele está te custando mais caro. É como se você tivesse que a partir de um dado momento, você tivesse que investir mais nesse trabalhador. Ele está te custando caro. Isso mostra uma propriedade muito importante desse modelo de solo e que de fato a gente verifica na prática, chamada de rendimentos decrescentes dos fatores de produção. Isso ocorre com trabalho, isso ocorre com capital, quando, por exemplo, você quer exigir muito de uma máquina, isso ocorre com diversos fatores de produção, tá? E vai fazer com que, então, a produção ela venha crescer, só que em taxas decrescentes, tá? E um detalhe importante que a gente não pode desconsiderar é o fator depreciação, como já expliquei nos vídeos anteriores, só recapitulando aqui, tudo perde valor, tá? Essa estrutura aqui, ó, essa parede, não sei se vocês conseguem enxergar isso aqui, com o tempo fica velho, tá? Tem que derrubar, fazer tudo novo, vai se depreciando, vai perdendo valor. E a depreciação ela é linear. Até o livro ele cita um exemplo, imagina aí uma depreciação de 5% ao ano. Significa que em 10 anos você já perdeu 50% do valor daquela máquina que você comprou. Significa dizer que em 20 anos você já não tem mais máquina. Ela acabou, não presta para nada, só ferro velho. Talvez você consiga vender ela por algum valor chamado de valor residual, que a gente vê muito lá na disciplina de projetos de viabilidade de investimento. Então a gente vai ter que equacionar isso aqui, ó. Lá na frente, só para dar uma adiantada aqui, quando a gente chega aqui nesse diagrama de solo, e aí a gente vai pegar. Bom, o modelo de solo ele é composto por uma função de produção e está aqui a função de produção que a gente já viu. Essa função de produção ela mostra como os chamados insumos, fatores de produção, eles são combinados por unidade de tempo para que você consiga extrair dali um produto. E está passando aí o carro do som aí. Tá? Então você pega e combina aqueles fatores de produção e você consegue entregar um produto final. Sei lá, de repente você tem uma sorveteria, então você vai pegar todos os insumos ali, açúcar, leite, água, a essência ali de sabores, corante, todas aquelas coisas, até que você consiga entregar um sorvete bem gostoso para o seu cliente final. Tá? É assim que funciona. Então a função de produção ela mostra isso. E a função de acumulação de capital, que aqui é que está a preocupação de solo, ele quer tentar identificar como que esse capital ele se acumula ao longo do tempo e aí como que as economias crescem, ou seja, onde é que está o tal do motor do crescimento. Aí você vai falar, professor, é muito simples, né? Porque assim, uma economia vai crescendo porque, sei lá, vamos pegar uma economia periférica que tenha mão de obra barato, por exemplo, China, Vietnã, e isso chama a atenção do empreendedor, porque afinal o que chama a atenção do empreendedor, do dono da fábrica, é ter lucro, né? Então, como a equação do lucro é simples, que é dado pela receita menos o custo, e quanto menos, supondo uma receita fixa, mas um custo cada vez mais baixo, aumenta o lucro dele, então ele vai migrar para lá. Aí todas as empresas vão para lá, se instala lá um grande parque industrial e elas começam a produzir para exportar. Aí eu já avancei um pouquinho mais porque eu saí da ideia de solo que ele trabalha com uma economia fechada, né? Aí você fala assim, mas o que faz inflar a economia é que o dinheiro está entrando, beleza, mas o que é que está chamando a atenção dessas empresas para irem lá? Será que existe algum fator exógeno, como por exemplo o próprio solo trata, né? Ele fala um pouco da tecnologia, depois a gente vai ver um modelo de solo com tecnologia.
E aí ele chama esse modelo dele de exógeno, porque ele entende que, puxa, a tecnologia ela ajuda no crescimento, ela propicia o crescimento, mas não são exatamente as empresas que estão produzindo tecnologia. Não existe uma empresa, um setor específico da economia produzindo tecnologia, porque o solo ele assume a ideia de concorrência perfeita, então ele assume que todas as empresas têm acesso a todas as informações, têm acesso à tecnologia e por aí vai. Então ele entende que a tecnologia, ela sim, ela aumenta o crescimento econômico, mas ele não sabe explicar como, não sabe explicar de onde que vem essa tecnologia, já que ele assume um modelo de concorrência perfeito. Mas enfim, o capital, gente, aqui vocês estão vendo que está tudo em minúsculo, tudo pequenininho, ou seja, se está em minúsculo é capital por trabalhador, não é o capital nacional, não é a renda nacional. Essa bolinha em cima mostra como o capital está mudando ao longo de cada ano, como ele está variando, tá? É a diferença de um ano menos o ano anterior, só isso. E quando a gente pega essa diferença e divide pelo valor do ano anterior, imediatamente anterior, a gente tem o que se chama de taxa de crescimento dessa variável. Então, o capital por trabalhador, como que ele varia? Olha, ele é uma função da taxa de poupança. Você já viu isso aqui na macroeconomia, que essa representa a poupança. Nesse caso, como está minúsculo, é a poupança de cada um dos trabalhadores. E essa poupança ela é uma função da renda. Tá? Aqui não só trabalhador, gente, aqui também do capitalista. Tá? Porque, enfim, a renda a gente já viu que ela não vem somente do salário do trabalhador, daquele que é empregado daquela empresa, do funcionário público, enfim. A renda ela também vem de um bem de capital que está ali, ó, gerando renda. Ah, você tem um caminhão, você alugou ele. Você tem uma fazenda, você arrendou ela, um sítio está arrendado. Você tem uma sala comercial, ela tá arrendada, você está recebendo aluguel. Tá? Então o capital varia dessa maneira. Ele varia de uma taxa, a partir de uma taxa de poupança, e essa taxa de poupança ela vem de onde? Ela vem da própria renda que o trabalhador ou que o capitalista está recebendo, de algum modo, tá certo? No começo, essa taxa de poupança ela é alta quando a gente entende que ela é função dos rendimentos do trabalho, justamente por aquele motivo que eu falei para vocês. Imagina uma máquina nova, ela é muito mais produtiva. Imagina um trabalhador novo, ele é muito mais produtivo quando ele estiver velho, por exemplo. Imagina esse mesmo trabalhador no início da sua jornada de trabalho, ali naquelas primeiras horas do dia, em comparação com as últimas horas do dia. Vocês estão mais ou menos a entender? Ou seja, ele custa muito menos. A injeção de capital naquele trabalhador ela é muito menor do que lá na frente, quando ele já estiver desgastado. Tá? Então, olha só, na função de acumulação de capital, ela vai ser uma função que ela é destrinchada em duas partes. Uma é que o capital ele está, no primeiro momento, crescendo, obviamente, a taxas decrescentes em função dessa taxa de poupança. E a gente também que o capital ele está decrescendo em função do quê? Do crescimento populacional representado por N. Esse parâmetro N representa crescimento populacional. E o D vai representar a própria depreciação do capital. Então funciona assim. Lembram que lá aquele quadro que a gente viu lá sobre as estatísticas de crescimento e a gente tinha a participação da mão de obra em cada um dos países lá, a gente viu que em média, durante aquele período de 30 anos, cerca de 50% da população de cada país estava trabalhando. Então vamos assumir esse valor fixo para efeitos didáticos que, 50% da população continua trabalhando, isso ao ano. Isso a gente viu por um período de 30 anos. Beleza, ceteris paribus, tudo mais constante, 50% da população está trabalhando, a gente entende que a população está crescendo. Então se eu pegar aquela renda nacional no período inicial e dividir por aquela população daquele determinado período inicial, eu vou ter uma determinada renda per capita, certo? Então, nesse caso, a taxa de participação da mão de obra ela está variando em função do crescimento populacional. Por quê? Porque a gente já viu que, em média, por 30 anos, a cada ano, a população, 50% da população está trabalhando. Então, essa população ela vai aumentar quando a população trabalhar. Quando a população crescer e aumentar. E ano a ano, mais crianças vão nascendo e a população vai aumentando, isso é natural.
Isso aí a gente vê aí, tá ocorrendo no mundo todo, aí já estouramos a cifra de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, né? Então imagina, né? Agora você pega esse mesmo capital num segundo momento e agora você vai dividir por aquela população que agora é maior. Significa que o capital ele diminuiu. O capital ele vai ter que crescer na mesma proporção do crescimento populacional, gente. Se isso não ocorrer, lá na frente a economia vai entrar numa situação chamada estado estacionário. E aqui ele faz algumas perguntas, 2 perguntas ele faz, como evolui ao longo do tempo nessa economia o produto por trabalhador? Ou seja, como isso aqui vai se comportar ao longo dos anos? Tá? É a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta é a seguinte. Deixa eu ver aqui. O que vai acontecer no longo prazo com o produto por trabalhador, ou seja, aquele Y pequeno, quando estamos comparando 2 economias? Então eu compare Brasil com qualquer outro país que você queira comparar. Só que vai ter taxas de investimento diferentes em cada um desses países, tá? O que vai acontecer? Vamos ver aqui o diagrama? Olha o diagrama aqui, ó. Bom, isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente vai ter o comportamento do produto em relação à poupança. Isso aqui ao longo do tempo, no começo aqui ele é positivo, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Porque o nível de investimento aqui ele é muito menor do que aqui na frente. Tá? Aqui você tem uma economia nova, próspera, crescendo. Aqui você tem a economia trabalhando no pleno emprego. Aqui você tem uma estrutura produtiva nova. Você tem as pessoas mais jovens trabalhando e por aí vai. Ao mesmo tempo você tem isso aqui, que à medida que o tempo vai passando, a população vai crescendo, esse N vai crescendo, e a depreciação naturalmente vai corroendo o capital, os bens de capitais. As fábricas, os prédios, uma hora vai ter que ser demolido, construído novo, veículos, máquinas, tudo isso vai ter que ser substituído por máquinas novas. Então isso aí a gente tem que, desse crescimento aqui, que ele já é um crescimento que se dá a taxas decrescentes, a gente também tem que descontar essa depreciação. E aí disso a gente extrai o crescimento real. Vai chegar no momento que a gente vai ter a situação aqui, Isso aqui é o chamado estado estacionário da economia, nesse K com asterisco. Onde todo o rendimento do trabalho aqui, a renda por trabalhador, ela vai ser exatamente igual à depreciação. A partir daqui a economia se mantém, tá? Isso aqui é somente a renda derivada da taxa de poupança, não é a renda total por trabalhador. A renda total do trabalhador ela vai estar mais aqui acima. Quer ver? Vamos ver no próximo diagrama. Aqui, o mesmo gráfico, só que aqui mostra a renda total do trabalhador. Aqui, digamos que aqui é a soma, por exemplo, dos salários dos trabalhadores, de cada trabalhador, o salário médio de cada trabalhador, e vai mais os rendimentos auferidos do capital, aquele Rzinho lá, que representa o valor que a pessoa recebe do aluguel de uma máquina, do arrendamento, da sala comercial e por aí vai, tá? Não tem como a pessoa não consumir nada, então boa parte da renda a pessoa ganha 1.000, puxa, 800 ela vai consumir, por exemplo. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar a poupança. Essa poupança, tudo que se poupa no presente, o solo assume que a poupança do presente, essa poupança ela vai ser convertida uma hora em investimento. Esse dinheiro que fica guardado, uma hora ele vai ser, por mais que você gaste, vai lá e compre algumas coisas, alguém vai pegar esse dinheiro e vai investir. Não precisa ser necessariamente você que vai investir. Então essa taxa de poupança, esse S, ele vai ser convertido em investimento. Mas enfim, a gente vai chegar a esse momento aqui, do estado estacionário da economia. E qual que é a solução aqui, de acordo com o solo? Tem que se aumentar o nível de investimento para que a economia continue crescendo, gente. Mas aí é que tá. A gente já entende que o que faz uma economia crescer, puxa, tem que ter empresa produzindo para vender, tá? Mas tudo tem limite, vai chegar um momento que vai ser necessário mais investimento, tá? Mas e como que vai se realizar esse investimento, tá? Aí depois eu vou fazer um vídeo complementar a esse aqui, eu vou postar lá, hoje ainda,
Daí a gente vai falar um pouquinho sobre essa estática comparativa aqui. Tá certo, gente?